Bom dia, gente. Prazer. Para quem me conhece, desculpa qualquer coisa. Para quem não me conhece, vou aproveitar o palco, eu tenho uma criptomoeda lastreada por ervas medicinais e cloroquina e inteligência artificial para vender para vocês. Se vocês estiverem interessados, é só me procurar depois, vai ter um QR Code no final da apresentação. Desculpa a introdução, mas eu tinha que aproveitar o clima aqui, né? Um evento de tecnologia com esse palco, chama atenção. Bom dia, prazer, sou Atila Marino. Para fazer a minha audiodescrição, vou aproveitar aqui, eu sou homem, branco, entre 30 e 60 anos de idade, com barba, um pouco cansado aqui na frente, muito empolgado, de calça jeans, camisa verde e um sapato que eu acabei de ganhar da esposa. Prazerzão. É muito legal estar falando com vocês aqui, especialmente no evento de tecnologia. Para quem me conhece, bom vê-los por aqui, dá um abraço, dá um oi, vamos bater papo. Para quem não me conhece, eu sou um biólogo, formado em ciências biológicas, vamos colocar assim, que gosta muito de atuar em divulgação científica, sempre fez isso, e gosta muito da relação da evolução e desses princípios com tudo no mundo, incluindo tecnologia. Então, para o evento de hoje, eu tentei fazer uma apresentação que seja bem-vindos, olha que legal isso aqui que acontece, para a gente falar sobre como a tecnologia evolui. Vou tentar fazer uma apresentação que é um olhar por cima da tecnologia, incluindo JavaScript. Estudei um tanto para incluir, fazer algumas pontos ali no final. Se vocês me fizerem qualquer pergunta, eu vou fugir, porque eu não vou saber responder. E queria conversar com vocês aqui num olhar diferente, uma coisa que eu acho que as outras apresentações não vão trazer, mas que vai conversar com todas elas, que a gente entender por que as tecnologias evoluem como evoluem, por que a gente está num evento de JavaScript desse tamanho, por que JavaScript foi parar em tantos cantos e por que é uma linguagem tão promissora com várias interações diferentes. Juro para vocês que vai fazer sentido até o final. E já sei que a minha apresentação já conversa com a próxima, então vocês vão ver que vai estar tudo amarradinho. Então, evolução da tecnologia e boas lições, ou a tecnologia evolui como a vida. E para fazer esse paralelo, já queria começar com essa constatação, dizendo que evolução é um fenômeno que acontece. Evolução, a origem da palavra é desenvolvimento, na verdade. A gente começou a usar a evolução como a evolução dos planetas, que é a órbita dos planetas ao redor do Sol. E foi uma palavra que depois foi usada na biologia para descrever como a vida mudou, como ela se diferenciou. E é muito legal, porque tem bons paralelos para como a tecnologia se desenvolve. Por exemplo, aqui nos slides, o que vocês estão vendo ali em cima é os fósseis que a gente conhece próximos das baleias atuais. Então, vocês veem que... Deixa eu ver se eu estou com um pointer aqui. Não. Vou voltar. A gente tem esses paralelos de animais que eram terrestres, com 4 patas, e começaram a viver num ambiente marinho, e voltar para essa água para se alimentar, e chegaram numa baleia. Se você acha isso meio bizarro ou estranho, saiba que um dos maiores predadores eu não lembro se é a rena ou o caribu, mas um daqueles, do alce norte-americano, é a orca. Aí você fala, como é que um alce é comido por uma orca? Porque alces mergulham frequentemente para comer alga no fundo do mar. E lá eles interagem com as orcas, que é o único bicho que tem um tamanho para comer um alce. Então, não é extrapolação demais imaginar um futuro onde os alces evoluem de uma forma mais parecida com as baleias. Nessa família, qual que foi a tendência? A tendência foi perder as patas e ganhar esse corpo alongado e com essa forma de quem vai nadar. Na tecnologia que a gente usa, que eu imagino que todo mundo tem uma dessa aí na bolsa, a gente tem no bolso essas mudanças que aconteceram com o celular. Assim como as baleias perderam os apêndices, que viraram nadadeiras, o celular perdeu os botões. Assim como elas ganharam aquele corpo alongado, o celular ganhou uma tela gigante. Dá para ver a tendência evolutiva aqui da tela ficando cada vez maior, mais colorida, com mais funções, e virando a única interface com o ser humano. E tem vários paralelos que fazem sentido aí dentro, e quem está falando isso não sou eu. Vou pegar um pouquinho o caso do celular para falar disso. É um trabalho bem legal do Brian Arthur, vou citar ele no próximo slide aqui, mas tecnologia evolui de forma bem análoga à evolução dos seres vivos. Uma coisa a gente já tem que tirar de cara. A evolução dos seres vivos não tem direção, não tem
uma cabeça por trás planejando aquilo, para quem pensa no criacionismo, ok? Eu estou falando de evolução. Não tem uma cabeça direcionando para onde aquilo vai, mas ela tem princípios que a gente vê repetidos na evolução de tecnologia criada por humanos. Por exemplo, aumento de complexidade. Se você for comparar o tamanho do genoma, a organização, o número de células, a variedade de células, de órgãos de uma baleia, você vai ver que isso é muito maior do que uma água-viva, por exemplo, que é um organismo que surgiu há muito mais tempo atrás. Então não dá para dizer que o ser humano é o ápice da evolução desenhado para ser aquilo, mas a gente tem mais variedade de células no corpo do que uma esponja, do que uma alga, do que um coral, do que outros organismos que apareceram primeiro na evolução. A mesma coisa com tecnologias. Elas estão ficando cada vez mais complexas. E essa complexidade vem de uma combinação de dois fenômenos muito legais. Um é a diversificação. Por mais que a gente veja os celulares convergindo para uma forma comum, todo celular hoje é um sanduíche de vidro, né? Uma tela, um processador e uma placa de vidro atrás, ou um plástico para dar essa interface. A gente tem uma diversidade de tecnologias. Elas vão se especializando em certos nichos, desempenhando novas funções e ganhando especificações para aquilo, como a gente teve a diversificação da vida na Terra. E tem um aumento de eficiência de uso energético. Não sei se vocês sabem, mas dentro das nossas células, a gente tem aquela organela que é a mitocôndria, que todo mundo fala que é a usina, que é a produção de energia da célula. A mitocôndria consegue produzir energia de uma maneira tão eficiente que ela produz mais energia por volume, pela área dela, pelo espaço que ela ocupa, do que o Sol. Se a gente juntasse mitocôndrias suficientes para fazer uma estrela, ela produziria mais de 10 vezes mais energia do que o Sol produz. A questão é a escala em que ela está fazendo isso. E ela faz isso convertendo muito bem o que a gente consome em energia. Vocês podem ver que a minha conversão é tão eficiente que eu consigo guardar bastante energia no meu corpo. E isso acontece, essa diversificação acontece através da combinação. No caso dos seres vivos, combinação de material genético, reprodução sexuada. No caso das tecnologias, é a combinação de ideias. E é uma combinação fantástica, que eu vou tentar extrapolar para muita coisa por aqui. Por exemplo, se você pegar um celular, ele é uma combinação de várias tecnologias. Ele tem a câmera, ele tem o microfone, ele tem o alto-falante, ele tem o processador, ele tem a antena, tem o modem, tem isso, tem aquilo. São todas tecnologias que individualmente apareceram, diversificaram, vieram da combinação de outras e que agora estão combinadas para fazer um novo fenômeno, que é o celular. O microfone é uma combinação de você ter um diafragma com um registro elétrico daquilo. E por aí vai. Então você pode extrapolar isso e essa coisa vai ganhando camadas. Você vai desenvolvendo primeiro as tecnologias mais simples e vai combinando essas tecnologias em tecnologias mais complexas, que a gente consegue ver no celular tranquilamente. Vou voltar para ele para falar uma coisa já. Então, o Brian Arthur, nesse livro fantástico, que eu recomendo para todo mundo, especialmente para quem trabalha com tecnologia, mas não só, vai na origem das inovações, vai na origem da tecnologia. Ele fala, eu quero saber como surgem novas tecnologias. Todo mundo até então tinha trabalhado com os inventores, com as inventoras, com como as pessoas bolam novas ideias, de onde vêm essas ideias, mas ninguém tinha trabalhado com a questão de o que gera essa combinação específica, o que cria essa tecnologia ali. E ele passa 10, 15 anos estudando a origem da tecnologia. E chega nessa síntese que eu estou trazendo para vocês aqui, usando esses exemplos, que é, você tem problemas que passam que se tornam possíveis de serem resolvidos. Tá? E isso explica muito porque que tecnologia, salvo raríssimas exceções, nunca vem sozinha. Se você vai ver a história das patentes, por exemplo, você vai ver que quando o Thomas Edison estava patenteando as tecnologias dele, ou Graham Bell, ou quem for, os clássicos, tinham várias outras pessoas no mundo inteiro patenteando uma coisa muito parecida com aquilo. Como o brasileiro, o padre lá em São Paulo, que desenvolveu o rádio aqui no Brasil primeiro. Ele desenvolveu o rádio ao mesmo tempo que o pessoal estava desenvolvendo lá fora. Por quê? Porque era uma época onde todo mundo tinha o conhecimento para chegar numa solução que era um passinho adiante. Você já entendia um pouco da transmissão de onda eletromagnética, já entendia um pouco da captura dela, já sabia como converter uma coisa para outra, por exemplo, um som para onda eletromagnética e uma onda eletromagnética para som, ele juntou as duas coisas.
Então, eu vou transformar o que eu falo numa onda de rádio, que não tinha esse nome na época, e do outro lado eu vou transformar essa onda por um alto-falante para poder ouvir onde aquilo sai. A grande ideia foi juntar essas tecnologias que já existiam. E tanto já existiam que vários outros inventores, ao mesmo tempo, estavam patenteando isso no resto do mundo. Então, você tem um problema e descobre um princípio básico que você pode capturar para transformar isso. Você captura um fenômeno. Por exemplo, no caso da câmera, o fenômeno que você está capturando aí é como transformar a luz em um registro. São dois princípios que estão sendo combinados aí, que já se conhecia na época. É o princípio da lente, que você tem ali na frente da câmera, para poder focar a imagem no fundo dela. E no fundo da câmera você tem o princípio de compostos de prata, que são sensíveis à luz e mudam de cor quando você expõe eles à luz. Então, quem inventou a câmera, como a gente conhece, que tira aquela foto com flash, tudo, estava combinando esses dois princípios. O princípio da lente, que já existia desde o telescópio do Galileu, e o princípio dos sais de prata, que mudavam de cor quando tomavam luz. Quando você combina os dois de uma maneira que os dois funcionam juntos, você criou uma nova tecnologia. Então, ele fala desse fenômeno de você ter um problema e resolver esse problema combinando tecnologias que já existem, ou capturando um novo princípio que ninguém tinha até então e incorporando esse princípio em outras tecnologias para resolver esse problema. O que gera novos problemas. Por exemplo, um problema fundamental do celular. Já existia microfone, já existia fone, já existia tela, já existia o teclado, o modem. Mas você precisa combinar isso de uma forma agora que uma bateria mantenha isso funcionando. Então, vou precisar capturar novos fenômenos na produção de baterias, de maneira que eu consiga alimentar esse celular para fazer ele funcionar por mais de um dia. Se vocês lembrarem dos primeiros, você tinha aquela bateria pequenininha que você tirava e colocava outra, porque a gente não tinha tecnologia de bateria até então que desse conta de manter um celular funcionando. E isso daí é um processo interativo, ou iterativo. Você tem uma geração, solucionou um problema, agora aparece outro, e outro, e outro. Se eu criar uma nova bateria hoje, que tem o dobro da capacidade, e colocar ela no mercado, o celular de vocês amanhã não vai durar o dobro do tempo. Porque os fabricantes descobriram que as pessoas estão confortáveis em carregar o celular todo dia. Se eu der para as pessoas um celular que tem o dobro da bateria, o fabricante de celular vai pôr o dobro de processamento e outras coisas lá, que vão gastar essa bateria no mesmo intervalo de tempo, mas vão ter novas funções que os celulares anteriores não tinham. Então, é um processo iterativo. Cada novo passo que eu dou nele, ele possibilita novas ideias e ele gera novos problemas, e isso cria outras coisas. E vai por mim, isso chega até na programação. Para fazer um outro paralelo muito legal, que eu acho que é o que explica muito do que a gente vai ver aqui hoje, não só a vida evolui com uma tecnologia, mas ela passa por processos análogos com muitas consequências de longo prazo. Por exemplo, dinossauros. Adoro falar deles. Vocês fazem ideia de por que os dinossauros se tornaram a forma de vida dominante por mais de 100 milhões de anos na Terra? Porque antes deles já tinham organismos próximos, répteis também, que dominavam o planeta e estavam muito bem obrigados. O que acontece é que há uns 250, 220 milhões de anos atrás, provavelmente aqui no Brasil, caiu um meteorito, quando ele cai, né? Caiu um asteroide que desencadeou toda uma cascata no planeta. Essa é a ideia mais provável, não necessariamente é o que aconteceu, tá? É menos claro do que o que aconteceu há 65 milhões de anos, que extinguiu os dinossauros. Mas o começo deles parece ter sido próximo disso. Que, entre outras coisas, pôs fogo em reservas de carboidratos, tipo petróleo, e cobriu o planeta de fumaça por milhões de anos. E o que aconteceu nesse período? A gente passou por um período na Terra que ela tinha pouquíssimo oxigênio. Ela tinha mais gás carbônico e menos oxigênio do que em tempos recentes. Boa parte dos organismos que precisavam de muito oxigênio foram extintos. Sobrou um grupo de répteis que tinha um sistema respiratório super diferente, com canais pelo corpo por onde o ar passa antes de sair. Então, os dinossauros vêm de um grupo de répteis que respira de uma forma muito diferente e consegue aproveitar mais o oxigênio que tem no ar. Então, eles tinham ali uma bateria de alta capacidade, eles conseguiam sobreviver com menos energia do que outros organismos naquela época.
e sobreviveram. Um outro grupo que, de uma outra forma, conseguia também aproveitar melhor a energia, foram mamíferos, mas que não tiveram chance, nem eram mamíferos mesmo naquela época, nem tiveram chance de ocupar o espaço todo, porque os dinossauros tiveram esse privilégio. Tanto é o caso que até hoje as aves, que são dinossauros, têm uma respiração muito melhor do que a nossa, no sentido de que elas têm começo, meio e fim. Então o ar entra, passa pelo corpo e sai por um outro duto. Não é como o nosso ar que entra e sai do mesmo canal. Então você não pode comer, beber e respirar, e você não consegue falar e inspirar ao mesmo tempo. As aves podem fazer isso. Elas podem inspirar e cantar ao mesmo tempo sem parar. Por isso que você tem cisne voando acima do Everest, enquanto humanos escalando o Everest precisam de oxigênio. Então os dinossauros vêm desse grupo que soube aproveitar a energia muito bem. E por aproveitar a energia tão bem, sobreviveu a essa extinção, e quando tinha um mundo novo para ocupar, ocupou esse mundo com um tamanho insano que eles atingiram. Nós, mamíferos, não temos como chegar no tamanho dos dinossauros, porque a gente não tem o mesmo sistema que eles. Nem de aproveitamento de energia, nem de ossos ocos, por onde o ar passa, como passava nos dinossauros. Por que eu estou fazendo essa viagem aqui? Porque vários outros eventos de extinção fizeram com que o organismo saísse do outro lado, e aquela característica que fez ele escapar daquilo, vira uma vantagem nesse novo ambiente que ele explora para muita coisa. Hoje, a gente está vendo isso acontecer com os celulares, e aposto com vocês que com o JavaScript. A gente passa por um evento de restrição energética fantástico, no caso do celular, que é a bateria. E todo eletrônico que é desenvolvido para o celular, por natureza, tem que ser muito mais eficiente. Então, o motor que vibra o celular, o modem, a antena, o microfone, o fone, o sensor de movimento, que eu esqueci o nome agora, tudo isso tem que funcionar com a energia de uma bateriazinha. O resultado disso depois é que você coloca isso em qualquer aparelho e o aparelho fica muito mais ágil, muito mais fácil. Se você pegar hoje o miolo de uma Smart TV, é um celular. Se você pegar o miolo de uma série de equipamentos que se usa, trator, é um celular. Se você pegar muito equipamento que hoje em dia tem sensibilidade a movimento, que consegue sentir orientação, o que tem lá dentro é um componente de celular. Então, os celulares estão servindo desse ambiente de seleção por mecanismos cada vez mais eficientes para usar energia, e esses mecanismos estão sendo usados em todos os outros cantos. Eu garanto para vocês que a maior parte das tecnologias que a gente vai ver daqui para frente vão ter derivados ali dentro do celular, porque eles são o ambiente quente onde as tecnologias surgem. Câmeras com sensores de luz mais eficientes, com microfone direcional, com processamento de imagem insano, tudo componente de celular, que se não for diretamente, foi adaptado disso aí. E todo o resto. A mesma coisa com carros elétricos. Quem tem um carro elétrico aqui tem noção do que é a ansiedade de você saber, liga ou não liga o ar-condicionado, consigo ou não fazer essa viagem, vai ter o carregador ali ou não. Quem usa um carro elétrico, a não ser que tenha o privilégio de ter um carregador em casa, está usando um carro que é desenhado para ser muito mais eficiente no uso de energia. Então, o que está selecionando os componentes do carro elétrico hoje em dia é um uso eficiente de energia que vai ser transposto com certeza para o que sobrar de carros não elétricos daqui para frente. Porque eles estão nesse clima quente de inovação, de novos desafios que geram inovação ali dentro. Que é, para mim, o JavaScript também. Para chegar no JavaScript, além de tecnologias físicas, além de circuitos, além de combinação de fatores que fazem novas tecnologias, código também evolui e trabalha de formas parecidas. Ali em cima tem um código JavaScript, que eu espero que seja JavaScript, senão estou passando um carão aqui, de um player de mídia, e aqui embaixo eu tenho o código genético da proteína que organiza o seu DNA, que enrola o DNA e faz um cadarcinho com ele e deixa ele guardado no núcleo da célula. Que não parece a mesma coisa, mas é porque o código genético ali embaixo não está compilado ainda. Ele tem que compilar para fazer uma proteína. E a maneira como eles interagem e funcionam é parecida com o código de programação. Por exemplo, dá para ver aí do fundo, pelo menos que tem as linhas ali na tela? Aqui eu estou comparando, obrigado. Aqui eu estou comparando o código o código genético de uma bactéria, Escherichia coli, que está ali na esquerda, que todo mundo tem no intestino, que é uma bactéria super comum, que é a mais usada em laboratório para estudar qualquer coisa, então ela tem um genoma muito conhecido, e aqui na direita o código de Linux, que por ser um código aberto o pessoal pôde puxar e comparar
quantas dependências o código tem e quem fala com quem. Isso aqui é um estudo super legal, já antigo, de 2010, é curioso falar que 2010 faz muito tempo, que compara quais os níveis de organização que você tem nesses dois códigos. Então eles vão lá e olham na bactéria. Ok, eu tenho o genoma da bactéria. Esse genoma tem genes individuais, tem os pedacinhos ali. O que esse pedacinho faz? Esse pedacinho faz uma função, ele gera, por exemplo, uma proteína que a bactéria solta no ambiente para digerir açúcar. Então ele é um efetor, ele executa uma função. Ok, então tem um efetor aqui. E esse outro bloquinho aqui, o que ele faz? Ele manda no efetor. Ele em si não faz nada, mas ele manda em quem faz, certo? E alguém manda nele? Manda. Então ele obedece um sinal e manda um sinal para frente. Então ele é um controlador. Ou não, ele sozinho é o sinal, ele controla tudo. Ou efetor ou controlador. Então ele é um regulador. Então eles classificaram todos os genes da bactéria em reguladores, que é quem fala para os outros o que tem que fazer, controladores, recebem essa informação e controlam os efetores, e efetores, que é quem faz alguma coisa. Tudo bem aí? Simples. Qualquer coisa pergunta, tá, gente? E fizeram a mesma coisa no Linux. Como é que são as funções aqui dentro? Essa é uma função que chama outras funções, é uma função que executa alguma coisa, tipo um print da vida, ou é uma função que controla, mas ela também é regulada? Então, reguladores, controladores e efetores. De cara, dá para ver a diferença dos dois códigos. Olha o código da bactéria. 5% do código dela é de reguladores. 5% são controladores e 90% do que ela tem no genoma são efetores, que estão fazendo alguma coisa. Aí você vai olhar para o Linux. 30% do código é regulador, 60% controlador, 12% efetores. Por que tanta diferença? Olha que fantástico. Vou para o Linux primeiro. Quando você vai programar ali, o que é mais fácil você fazer? Criar uma função nova ou aproveitar as funções que já tem? O que é mais eficiente para você fazer um código rápido? Aproveita o que já tem. Então é muito mais fácil você programar um controlador e um regulador do que criar uma função nova. Então, a maior parte das novas capacidades que vem, elas vêm aproveitando o que já está lá. Se você vai ver o que é perpetuado no código de Linux, entre versões diferentes do Linux, você tem as coisas sendo perpetuadas nos 3 pontos. Controladores, reguladores e efetores. Na bactéria, o sistema é um pouco diferente. Porque, ao contrário de um código, a bactéria tem que estar funcionando 100% do tempo, tem que se reproduzir e passar aquilo adiante. Então, como é que surge uma inovação numa bactéria? Não dá para a bactéria mudar um regulador, porque se ela muda um regulador, tudo que está embaixo para. Então, como é que aparece uma função biológica nova? Geralmente, ela acontece por um erro de código que duplica um efetor. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem mais de 400 tipos diferentes de proteínas no nariz, nas narinas, que recebem odor. Quando você sente um cheiro, por exemplo, de limão ou de laranja, os dois cheiros são bem próximos. São moléculas bem parecidas. E você entende como coisas diferentes, porque você tem uma fechadura que reconhece o limão e outra fechadura que reconhece a laranja. E se você olhar o código genético disso aí, o seu DNA, ele é muito parecido. Qual é a melhor explicação que a gente tem para o que aconteceu? Por algum erro na reprodução do DNA, esse código foi duplicado. E agora que eu tenho 2 fechaduras, uma pode mudar e ganhar uma nova capacidade, sem eu perder a função que a outra fazia. Então você primeiro duplica, depois você muda. E aí se você muda o efetor, você pode ter quem regula ele de forma diferente agora. Então a bactéria vai crescer e vai mudar o genoma dela muito mais por efetores do que pelo resto. E aí você tem pequenos módulos. O genoma da bactéria ele é muito mais modular do que o Linux. Se você tira um regulador lá de cima, ou se você tira um efetor aqui embaixo, aquela função inteira para. E uma série de outras vão junto. Se você tira um efetorzinho da bactéria, é só aquele bloquinho que foi embora. O resto todo está compartimentalizado e nem vai sentir essa diferença. Então, o código da bactéria é muito mais robusto do que o Linux. Uma das lições disso é, você quer fazer um código mais robusto, você tem tempo e dinheiro e fôlego para fazer isso, faça ele muito mais modular.
Porque cada módulo desse que parar não interfere nos outros. Mas tem outras lições legais também. Então, aquele ali foi organizado para robustez, o outro foi organizado para custo-efetividade. E tem a conservação disso tudo, na bactéria. É muito mais fácil eu ter novos efetores do que o resto. No Linux, todo mundo pode mudar junto, porque a galera interage. Bom, e como é que funciona esse copia e cola de novos códigos para gerar inovação? Porque agora a gente está falando de uma coisa um pouquinho diferente do que evolução de tecnologia. Também tem paralelos. Só que é outro trabalho muito legal, comparando o que acontece com o código de programação no GitHub, que é aberto, dá para você ver como é que funciona e como é que faz. A pergunta de quem fez esse estudo foi, que está aqui embaixo, que é o some from here, some from there. Será que as pessoas copiam muito código no GitHub? Vamos varrer e comparar código e ver que tipo de código que é copiado, de onde é copiado, por que é copiado. Primeira coisa que eles descobrem, sim, as pessoas copiam muito código. E uma das coisas que já é mais curiosa de cara, quanto mais experiente a pessoa, mais ela tende a copiar código. Por dois motivos, que eu já estou dando spoiler aqui. Um, porque ela já tem um repertório mental daquilo. E dois, porque ela já criou muito código e ela está copiando o próprio código para fazer novas coisas. Então, não necessariamente é código dos outros. Na verdade, o que a gente consegue ver é o contrário. A maior parte do código que é copiado é o código próximo. São as pessoas trabalhando dentro de um mesmo programa, uma pessoa trabalhando dentro de um mesmo programa, copiando um pedaço para fazer uma nova função ali dentro. Então, a maior parte da cópia de código é ou duplicação ou dentro de um mesmo sistema, dentro de um mesmo programa, dentro de uma mesma equipe. Principalmente dentro de uma mesma área. Então, se não é dentro do mesmo programa, é entre programas de uma área específica que fazem uma função próxima. E se não for isso, raramente vai acontecer com outras áreas. E tende a acontecer mais quando você tem mais programadores experientes e mais ativos envolvidos nisso aí, o que eu acho fantástico. Então, não estou nem falando aí como uma coisa negativa, essa cópia de código, só como é que a gente faz para duplicar uma função. E garanto para vocês, esse estudo é super legal nisso, que a programação hoje em dia, com repositórios abertos, com Stack Overflow, com GitHub e outras coisas, é muito diferente da programação que você tinha que fazer na marra há 20, 30 anos atrás, onde não dava para trocar experiência dessa forma. Então, a tendência, agora que a gente pode trocar ideias, é copiar muito mais código e diversificar muito mais. E no Life Hub, como é que a coisa acontece na vida? Tem cópia de código? Tem muita cópia de código. Principalmente, da mesma forma, dentro de um mesmo organismo. Como eu disse para vocês, a gente tem mais de 400 proteínas no nariz, nas narinas que percebem cheiros. Elas provavelmente vieram por cópia e cola, por copia e cola de código. Copia um pedaço, cola ele de novo, e aí você pode mudar um pouco. A maioria das pessoas pode ver 3 cores. Azul, verde e vermelho. O azul é um gene, é uma proteína, a proteína que reconhece o azul é um gene próprio que está ali, vem desde os peixes, que inclusive podem ver 4 cores. O estado original era muito mais cores do que a gente enxerga hoje em dia. No grupo dos mamíferos, que foi um dos grupos que não foi extinto junto com os dinossauros, como foi com a maior parte dos dinossauros no final do Cretáceo ali, sobraram os mamíferos noturnos, ao que tudo indica. E a especulação que se faz é porque cai o meteoro, extingue os dinossauros, nuvem cobre tudo, sobram aqueles mamíferos pequenos que vivem em buraco, não vão estar expostos às cinzas caindo, amamentam os filhotes, então eles não precisam comer a comida que não existe mais, ou que está muito difícil de comer, e são esses que repovoam o mundo. Se são esses que repovoam o mundo, os mamíferos que sobraram são os mamíferos noturnos que não enxergavam cores, que enxergavam só preto e branco. E para enxergar em poucas cores, como quem trabalha com sensor óptico sabe, você tem muito mais eficiência. Então, por exemplo, por que a câmera, quando você vai usar o modo noturno, ela entra em infravermelho? Porque só detectar um espectro ali e ver variação dele é muito mais eficiente do que você ter 3, 4 sensores, um para vermelho, 2 para verde e um para azul pontinhos para captar a luz no seu sensor. Se você só tem um tipo de sensor, ele fica muito mais sensível. A gente vem desse grupo de mamíferos que tinha um sensorzinho só, ou 2, um de azul e outro de, provavelmente, vermelho. E como é que a gente ganhou a capacidade de ver cores entre os macacos,
que são um dos poucos mamíferos que conseguem ver cores, provavelmente para comer frutas e folhas. A gente duplicou o código que faz o receptor de verde e fez um receptor de vermelho com ele. Então, a nossa capacidade de ver cores vem de uma cópia de um código que já existia, que mudou agora e está sensível a uma outra cor. Por que parte das pessoas não vê 3 cores? Porque como esses códigos são muito parecidos, não é raro no nosso genoma os dois se misturarem e se destruírem. E aí você fica com a sensibilidade a uma cor só, que é o daltonismo. Uma cor só entre verde e vermelho, ainda sobra o azul. Então, o daltonismo mais comum que existe é o daltonismo ou para verde ou para vermelho. Porque a bagunça genética mais comum de acontecer no nosso genoma são os dois se misturarem. Porque o código dos dois é muito parecido. Então, a gente também copia e cola código. E isso também é mais comum dentro de um mesmo organismo. E se não for dentro de um mesmo organismo, de onde vem esse copia e cola? De organismos próximos. No nosso caso, outros humanos. Por exemplo, a maior parte das pessoas no mundo tem ali de 1 a 3% pelo menos de código neandertal, que veio de quando o Homo sapiens, que é a nossa espécie, encontrou o Homo neanderthalensis, que é uma outra espécie, e teve filhos com eles. Se você vem dos Andes, as pessoas nos Andes têm um gene específico que adapta elas para grandes altitudes. Mas essa capacidade nem se compara com a adaptação de tibetanos, de nepaleses, para poder respirar. Lembra que eu falei do cisne voando por cima do Everest, enquanto a galera está com oxigênio, escalando? Do lado de quem está escalando usando oxigênio, tem um nepalês, carregando todas as malas, carregando a pessoa nas costas, talvez sem oxigênio. Por que esse nepalês está respirando no alto do Everest, sem oxigênio, enquanto quem pagou para subir lá está sofrendo? Porque ele tem uma adaptação genética para viver em altitude. E essa adaptação genética não é do Homo sapiens. É de um outro grupo de humanos que vivia naquela região. Que os Homo sapiens, quando chegaram lá, encontraram, tiveram filhos com eles, e jogamos fora todo o resto do código genético, praticamente, menos a parte que adapta a captação de oxigênio no sangue. Então, esse código, que ajuda essas pessoas a respirarem melhor nesse ambiente com pouco oxigênio, veio de uma outra espécie humana mais próxima. E de vez em quando a gente pega de organismos muito mais distantes, mas isso é muito mais raro. Mas é assim que a gente ganha novas funções. Quando não, copia e cola descarado. Eu ia dar um outro exemplo aqui, que é o RAND1 e RAND2, que é assim. RAND é um gene que coordena a produção de coração. Ele faz o ventrículo do coração, que é uma das cavidades que bate quando a gente circula o sangue. Se você olhar para um peixe, você vai ver que o coração do peixe tem 2 cavidades. E ele tem um gene que faz aquilo. Se você olhar para o nosso coração, ele tem 4 cavidades. É como se a gente duplicasse o coração do peixe. E como é que a gente fez isso? A gente duplicou o gene. Você dobrou e dobrou a capacidade. E é assim que a gente fez o nosso código. E bom, o que isso traz de interessante? A gente consegue ver coisas específicas de código, no código da vida também, funções específicas. Por exemplo, eu posso ter a função if no genoma. Os homens aqui têm a função if no cromossomo Y. Quem nasce com o cromossomo Y tem um gene específico lá, chamado SRY, que é um gene que responde à testosterona. E quando esse gene responde à testosterona, se essa condição está presente, você tem a diferenciação de órgãos sexuais masculinos. Se você nascer com o cromossomo Y, que tem um problema nesse gene específico, você não responde à testosterona no começo do desenvolvimento e desenvolve toda a genitália feminina, apesar de ser XY. Então, tem várias mulheres XY que nem sabem que tem um cromossomo Y, porque no desenvolvimento delas não responderam à testosterona, porque estavam com alguma coisa nesse gene mudada, que ele não era mais sensível a ela. Inclusive, são mulheres que tendem a ser mais altas, ter um corpo mais esbelto e que estão especificamente mais frequentes em modelos que tem aquele físico mais alto, mais esbelto. Seleção artificial nossa, escolhendo involuntariamente esse tipo de pessoa. Nós também temos outro tipo de programação, o while, sabe? Enquanto estiver acontecendo, faça tal coisa. É isso que faz um membro, por exemplo. Por que um morcego pode ter uma asa compridona? Por que um bicho pode ter um membro tão diferente de outros? O que tem que mudar lá dentro? Às vezes, é só uma condiçãozinha. Porque, por exemplo, nosso código fala, enquanto você tiver um osso,
Faça músculo. Enquanto você tiver músculo precisando de oxigênio, faça vasos sanguíneos. Enquanto você tiver isso tudo, faça a pele para cobrir isso. Como que eu saio de um membro de baleia desse tamanho para um membro de morcego desse tamanho? Você muda uma coisa. Pega a condição desse while, que na biologia é um promotor, e fala, estica por quanto tempo você vai agir fazendo isso. Então, ao invés de você desligar em alguns ciclos, desliga mais tarde. Só dessa ponta do osso esticar, o músculo vem junto, o sangue vem junto, a pele vem junto, você tem um membro comprido. Se você pegar esse códigozinho e colocar num ratinho, ele vai ter um dedão de morcego gigante. O resto todo vem junto, porque está tudo no mesmo loop. Inclusive, falando em loop, as cobras são repetição disso, porque você tem, além do while, do produza isso por tanto tempo, você tem a condição de, bom, a cada espaço desse, faça esse módulo. Se você olhar o esqueleto de uma cobra, ela é um pacote de vértebras. É como se tivesse só o nosso tórax, de uma ponta a outra. Como é que ela faz isso? Ela continua fazendo a ponta da cauda por mais tempo, e enquanto ela faz essa ponta da cauda, o loop dela de faça uma costela está atuando ali dentro, no esqueleto dela. Como é que a gente sabe disso? Porque já testaram isso num camundongo. Já pegaram o genezinho que controla o loop genético da cobra e colocaram no camundongo. Um gene faz o camundongo ficar mais comprido. À esquerda você tem o bichinho normal, aspas aí, com genes de camundongo. À direita aqui na segunda você tem o bichinho que ficou com o gene da cobra. Então você vê que é um esqueleto de camundongo muito mais comprido, porque ele ficou ativo por mais tempo usando o loop da cobra. E na direita você tem o que acontece quando você combina isso com a função for de, para cada vértebra, faça uma costela, que é um outro controle do código genético da cobra. Então você consegue fazer um camundongo mais comprido e cheio de costelas. Ele tem 17, 30 costelas, ao invés das 13 que um camundongo normal tem. E bônus, independente disso não, por conta disso, mas sem você ter que fazer nada, os membros ficam pequenininhos. Então, com 2 mutações, 2 controles de loop que você pega da cobra, você consegue fazer um camundongo com o corpo de uma cobra. Então, pouquinhos passos controlam isso tudo. Porque o genoma é organizado como os módulos. Então, quer dizer que a vida é programada e dá para usar funções? Sim, inclusive você pode programar vida, se você quiser. Tá? Tem um código chamado Cello, que é em Java, que permite você desenhar circuitos biológicos, como, por exemplo, eu quero fazer um sensor de poluição. Como é que você desenha um sensor de poluição? Eu quero um módulo que detecta esse composto, eu quero um módulo que aumenta esse sinal, eu quero outro amplificador de sinal, e eu quero um print cor amarela. Então, é uma bactéria que, se tiver um poluente na água, vai deixar a água amarela. Perfeito. Vai lá em Cello, escolhe. Ele produz um código em Verilog depois, que é o que se usa para programar circuitos, transforma isso em DNA e você faz a bactéria depois que produz essa cor que você quer. Você pode produzir em laboratório, transformar e testar essa bactéria. Então, para quem curte biologia sintética, você tem como programar a vida usando programação. Você precisa de um compilador que vai transformar o seu circuito num código genético com os módulozinhos da bactéria. Mas você pode fazer isso, testar e desenvolver. E é daqui que estão vindo novos sensores, inclusive uma câmera fotográfica de bactérias, que ao invés de usar um composto de prata para fazer uma foto, usa a exposição à luz para desenhar uma foto numa plaquinha de Petri, onde você cultivou elas. Então, dá para fazer a mesma coisa. E, bom, que lições que isso trazem para o JavaScript, que eu espero que vocês levem para muita coisa aqui. Se a vida evolui assim, o que a gente pode incorporar de o que funciona bem na vida, como uma bactéria, para a programação? Primeiro, estou transpondo aqui o que eu entendo do JavaScript, tá, gente? Vocês devem ter N outros exemplos para fazer isso. Mas você tem a captura de um fenômeno. O que torna o JavaScript tão especial para muita aplicação dele? Evento assíncrono. Então, assim como você tem lá os dinossauros respirando de uma maneira mais eficiente, e isso permite a ocupação de um novo ambiente, você tem um fenômeno sendo capturado no JavaScript, que é trabalhar tão bem com evento assíncrono, que de repente se torna interessante em N outras aplicações que a gente nem sabia que eram possíveis, ou que vão ficar muito melhor usando o Java. Você tem a combinação com outros códigos e a diversificação que isso traz. Então, conforme o HTML, CSS e outras coisas entraram para interagir melhor com o JavaScript,
você consegue gerar novos tipos de código, apresentar novas coisas para as pessoas, e a simbiose desses códigos juntos é o que tornam eles tão importantes para você ter, por exemplo, a web toda. Você tem a modularidade, e isso me impressionou absurdo. Para alguém que programou só em Perl, que eu nem consigo falar que o que eu fazia era programar, a quantidade de módulos, a diversidade de funções que você pode usar no Java é fantástica. E isso permite explorar novos ambientes, inclusive chegando em ambientes como servidores, com Node.js e outros. Quer dizer, é uma função que na página era interessante para tornar o código mais eficiente, para rodar numa página web, que agora vai ganhar uma outra função e uma outra capacidade num servidor e vai se expandir com isso. Então, essa captura de fenômeno foi fantástica. O que você pode trazer para isso? Boas capacidades que isso gera, e eu estourei meu tempo e vou avançar 2 segundinhos só. Rodar processo em background, como a biologia faz, é muito eficiente. Você conseguir executar várias funções ao mesmo tempo, como vocês viram com a cobra. Você tem uma responsividade, também funciona muito bem nos organismos genéticos, nos organismos biológicos. Você poder responder ao ambiente, você interagir com ele, você usar as condições que estão ali. Você ter a compartimentalização, os módulos que a gente falou. Revisar código e ver se ele está rodando de forma eficiente, é o que a evolução faz com a vida. E explorar novos recursos. Minha recomendação última aqui para vocês, está trabalhando num projeto menor, não tem tanta consequência, aproveita, instala novos módulos, testa novas funções, quem sabe você não captura um outro fenômeno que é interessante para o teu trabalho, que vai gerar alguma coisa legal para você. É isso.